Esse cara acabou de voltar do serviço militar. A namorada dele esperou todo esse tempo para finalmente vê-lo. Mas sim, esse cara tem as prioridades bem alinhadas. Ele mal olha pra ela e simplesmente passa correndo direto pro quarto porque o esperando lá está seu novo console de jogos. Antes de se alistar, ele era o jogador hardcore número 1 em um jogo insanamente difícil. Um que acabou sendo descontinuado. Mas agora, um novo jogo similar acabou de lançar e ele mal pode esperar para conferir. Entrando no mundo do jogo, uma etapa de criação de personagem é iniciada. Então, ele rapidamente se dá um penteado maneiro no estilo mid-part e envia seu nome como Kaiser. Em seguida, ele é transportado para o campo de batalha apocalíptico como a fase do tutorial. Os gráficos de realidade virtual são insanos, mas primeiro, uma arma é necessária. Kaiser escolhe uma espada e conhece Charlie, o capitão da noite, que leva o mercenário para enfrentar a batalha. A situação é sombria, e Charlie teme que a pior calamidade desça sobre eles se não pararem os monstros. Imediatamente, eles são recebidos por flechas e bestas guerreiras. Mas antes que o cavaleiro possa completar sua frase, Kaiser entra direto e destrói todas as criaturas à vista. Mesmo sendo um novato neste jogo, ele está detonando aqueles de cara de hiena para mandá-los de volta à selva. Todo esse tempo, ele estava preocupado que suas habilidades tivessem enferrujado, mas ele só se sente mais leve em seus pés. O Capitão da Noite o bajula, desbloqueando o sistema de favoritismo no jogo, igual ao anterior. O capitão confia tanto nele que ele não se importaria se o nosso garoto cometesse um crime neste momento, rendendo a ele um título chamado Afeição Máxima. Em seguida, eles precisam eliminar um feiticeiro sombrio dentro do portal, quando de repente mais monstros aparecem dentro do castelo. Charlie pretende segurar a linha e diz ao herói para parar o invocador, confiando o futuro ao nosso garoto. Até Kaiser fica chocado que este cavaleiro está indo de encontro à horda quando ele deveria estar ajudando você a derrotar o chefe. O comportamento dele deveria mudar com base nas ações do usuário, mas o que está à espreita no outro lado desta porta é verdadeiramente sinistro, tanto que até o sistema o avisa. Kaiser imediatamente sente que isso é uma peça escondida, um mecanismo deliberadamente oculto que requer condições repentinas a serem cumpridas. Apesar do perigo, ele está animado para enfrentar o que está por vir, e então a porta se abre, mas em vez de um feiticeiro sombrio, há uma criatura gigantesca esperando por ele. Uma besta acorrentada, envolta em uma aura vermelha carmesim, o dragão demônio de sangue de ferro encontra sua próxima vítima, enquanto Kaiser está aterrorizado por estar enfrentando um chefe lendário logo no começo. Este novo jogo pegou várias coisas emprestadas do Demlock anterior. Uma dessas inspirações é o sistema que forma o ranqueamento de normal, raro, heróico e lendário, também conhecido como sistema de níveis. O sistema de níveis também se aplica a cada monstro-chefe em cada nível. E os mais apimentados deles são os monstros únicos que realmente têm seu próprio nome designado a eles. E exatamente como vocês estão imaginando, esse desgraçado de cara assustadora é na verdade um desses dragões, um chefe com um nome próprio. Ele concentra uma onda tremenda de poder e solta um rugido de pressão insana. Essa pressão tremenda atordoa o jogador, fazendo o sistema emitir várias telas diferentes, notificando-o do tipo de espécie de dragão, bem como a redução de suas próprias habilidades físicas. Tudo relacionado a movimento cai de 20 a 25%. E neste ponto, nosso garoto está apenas se perguntando o que os desenvolvedores do jogo estavam fumando quando colocaram essa coisa no jogo. A única coisa boa sobre esse lagarto gigante é que é um monstro-chefe acorrentado. Mesmo assim, ser atingido por um único ataque de sua pata é uma viagem instantânea para o Reino das Sombras. Kaiser já enfrentou situações como essas em Demlock. Seus adversários eram monstros-chefes assustadores, deixando-o com apenas uma escolha em mãos, a escolha de matar ou ser morto. O jogador foda puxa sua espada e desvia do primeiro golpe, um ataque que esmaga o chão. Ele esquiva para a direita antes de voltar para a luta com um corte largo, causando algum dano ao dragão. Um segundo rugido faz o monstro atordoá-lo novamente. Kaiser percebe que está prestes a ser pisoteado, então ele contra-ataca a pata com outro golpe de espada, apenas para ser repelido vários metros para trás pelo impacto. Ele leva um segundo para notar quanto dano causou, e de 1 milhão de pontos de vida, este homem tirou apenas 120. Em outras palavras, ele precisa se concentrar ou vai acabar servido de bandeja. É a pior dificuldade possível, considerando o chefe do tutorial para começar. Kaiser corta o dragão mais uma vez, enquanto se lembra dos comentários insanos que leu no fórum sobre este dragão. Aparentemente, nem os melhores jogadores deste jogo conseguiram derrotar a criatura, mas nosso garoto está tão longe que está detonando com esses cortes. Mais e mais comentários unem em sua memória enquanto ele usa sua espada para desviar e golpear o dragão a cada vez.
Curiosamente, os comentários também notaram como o nome da espécie do dragão demônio foi revelado. A maioria dos jogadores pensou que era algum tipo de bug, outros não conseguiam entender. Veja bem, alguém finalmente havia derrotado o monstro-chefe do tutorial pela primeira vez. Perfurando a garra do dragão, ele atormenta a besta com cortes contínuos. Kaiser literalmente vai para o estilo Levi Ackerman Beyblade na bunda dele e começa a cortar a besta por todo o seu corpo. E certamente o dragão é abatido, nomeando-o como a primeira pessoa a derrotar um chefe lendário no tutorial. Ele receberá uma recompensa por isso em breve, mas por enquanto, Kaiser está ofegante e completamente exausto, irritado com o quão teimoso esse maldito chefe era. Extraindo sua espada, ele se concentra no detalhe de que ele é o primeiro jogador a abater o chefe, indo ainda mais longe do que alguns de seus próprios amigos antigos. Até eles achavam que a besta era imbatível na fase do tutorial, afinal. Mas por enquanto, Kaiser está curioso para saber como seus amigos estão se saindo nesse meio tempo. Como recompensa, ele ganha o título de primeiro matador e desbloqueia vários traços para sua jogabilidade. O primeiro deles é o mestre de armas, o segundo é o dragão oculto, o terceiro é matador, o quarto herói, o quinto superação. Todas as suas condições foram cumpridas, desbloqueando um traço ainda mais poderoso chamado Olho da Verdade. E logo na primeira impressão, Kaiser fica chocado por ter conseguido tantos deles em uma única luta. Afinal, no tutorial médio, apenas um traço é recompensado por jogador. Vamos falar sobre os traços por um segundo. Eles são um dos sistemas especiais deste jogo, variando de diferentes tipos como guia e mestre da espada. Alguns dos de nível mais alto são recompensados apenas com base no desempenho. Atualmente, os status de Kaiser quase dobraram. Seus efeitos de espada também aumentaram junto com vários outros buffs suculentos. Ele observa o traço especial, permitindo-lhe ver através de coisas que normalmente estão ocultas. É um efeito vago. E claro, enquanto mestre de armas e matador de heróis são ótimos traços por si só, eles não são especiais. Sempre haverá algumas pessoas na base de jogadores que possuirão tais traços, mas quando se trata de uma habilidade única como o Olho da Verdade, essa coisa é única. Em outras palavras, um cara acabou de ganhar na loteria com esse puxão. Ele conseguiu vários tipos de recompensas e fez uma conquista tremenda. Até o título que ele ganhou permite efeitos especiais de causar 10% mais dano a monstros chefes. Agora, o humano se sente como se estivesse vivendo a vida boa, especialmente quando ele geralmente tinha a pior sorte no jogo anterior. Ele observa a porta se abrindo. Na verdade, é o Capitão Charlie, todo ensanguentado e machucado. O homem está atordoado ao encontrar o jogador e pergunta se Kaiser realmente conseguiu abater os monstros sozinho. O capitão não consegue imaginar como esse cara não está nem gravemente ferido, fazendo-o questionar que tipo de jogador divino ele é. Ele escolhe não se aprofundar no passado de Kaiser e compartilha como heróis normalmente nascem em tempos de caos absoluto. Portanto, a própria presença deste homem é um sinal de esperança no mundo. Este diálogo brega do jogo está entediando nosso garoto até a morte, enquanto este homem se ajoelha para implorar ao herói que lhe ofereça uma chance de se tornar sua espada. Até o sistema explica que sua intenção é de fato real e ele se tornará subordinado de Kaiser por causa disso. Nosso garoto fica estupefato com a oferta. Por outro lado, Charlie já morreu na versão do jogo, então não haverá benefícios especiais. O tutorial destacou especificamente que este evento ocorreria no passado, e pensando que é apenas uma formalidade insignificante, Kaiser diz ao capitão para fazer o que quiser. Suas palavras são interpretadas como uma aceitação, permitindo-lhe o apoio do capitão. O homem agora dormirá em paz, esperando por um futuro melhor ao lado do herói. Kaiser percebe essas palavras enquanto o sistema anuncia que ele em breve retornará ao panteão. Um portal grandioso aparece atrás dele. É hora de sair da fase tutorial, mas antes de sair, o cavaleiro chama seu mestre e pergunta qual será o próximo destino. Pensando por um momento, Kaiser responde que irão para onde forem necessários porque este mundo está uma bagunça. O cavaleiro fica radiante com esta resposta. O processo de teletransporte começa com um temporizador de 5 segundos. O capitão lhe entrega um artefato antes da contagem regressiva terminar e, em suas palavras finais, Charlie sorri e agradece ao seu Lorde, desejando salvação. Kaiser é imediatamente revertido de volta ao panteão após esta sequência, dando-lhe as boas-vindas a um local onde um jogador escolhe um deus e inicia um caminho para suas bênçãos. Ele admira a famosa estrutura do panteão, mas mais comumente pode ser considerada sua sala de gotcha comum. Este mesmo lugar é responsável por fazer vários jogadores chorarem e rirem dependendo da sorte, porque o deus do gotcha governa a sorte deles. Como um jogador só pode servir a um único deus, seu caminho é decidido de acordo. Tudo neste jogo é dividido por níveis. Os próprios deuses têm seus próprios níveis: fábula, herói e mítico. Deuses de fábula são aqueles que se tornaram deuses através de contos espalhados nos tempos antigos. Deuses heróis são aqueles que contribuíram para o bem-estar da humanidade, formando sua ascensão.
Finalmente, existem os deuses míticos, aqueles responsáveis por mitologias inteiras, como Zeus ou Odin, de cada uma de suas respectivas mitologias. Como esperado, os deuses míticos também são o nível mais alto. Cada cartão flutuante nesta dimensão contém um deus diferente, então o sistema permite que ele escolha um. Sabendo que a sorte do nosso garoto é uma bela porcaria, ele não se importa muito. Mas o que mais o surpreende é um cartão dourado brilhante entre os demais. Ativando seu olho da verdade, Kaiser de repente percebe que pode usar essa habilidade para ver o que está por trás de qualquer cartão. É aqui que essa habilidade se torna verdadeiramente quebrada, porque ele saberá genuinamente qual puxada de gotcha é a melhor e simplesmente usá-la a seu favor. Os mesmos companheiros de equipe que lhe disseram que ele tinha a pior sorte mexeram com seus sentimentos porque isso sempre o deixava deprimido. Mas agora as coisas mudaram. Ele pode oficialmente se tornar um ranqueado poderoso. Kaiser mal consegue conter sua empolgação e parece bobo pra caramba porque o mano sabe que ele já venceu. De agora em diante, ele decide que só irá mirar nos cartões dourados para seu próprio benefício. Ele pega o primeiro cartão, irradiando um brilho dourado, tendo puxado o deus da espada de um braço, Tyr. É uma puxada mítica, então essa é a parte empolgante. Mas ao mesmo tempo, o sistema emite uma mensagem estranha. Aparentemente, Kaiser não se qualifica para se tornar apóstolo de Tyr ainda. Então, ele é instado a puxar um cartão mais uma vez. O mano está em lágrimas, questionando por que diabos ele não pode se tornar um apóstolo em primeiro lugar. Até o deus mítico fica chocado com esta revelação. Esta é uma ocorrência estranha. Ele nunca ouviu falar de um jogador experimentando algo familiar. A palavra vaso gruda em sua memória porque tipicamente toda vez que um usuário é morto por um descendente do Senhor Demônio, a deusa entrega uma revelação a eles. O único problema é que o mano acabou matando o descendente, então a deusa nunca sequer chegou. Resumindo, o mano está sofrendo por sucesso porque ele matou o chefe do tutorial, portanto nunca recebeu a bênção da deusa. Kaiser verifica seus status do sistema e não encontra nada. A seção de apóstolo está completamente ausente, apenas o rotulando como um mero aventureiro. Isso complica as coisas para ele, fazendo-o pensar em seu próximo movimento. O mano basicamente puxou um cartão de deus egípcio de Yu-Gi-Oh!, mas agora ele não pode nem invocá-lo. Cada cartão vai dizer o mesmo, fazendo-o cair de joelhos, vítima de sua sorte de merda mais uma vez. Nosso garoto não entende qual deve ser seu próximo movimento porque mesmo que ele delete este personagem e reinicie o jogo, levará um período de espera de 2 meses. Mas então acontece. Seu olho se desvia para a direita, notando um cartão peculiar, um que está brilhando com energia vermelha sinistra. Este cartão é único em sua essência, pois ele nunca tinha ouvido falar dele antes. Após selecionar o cartão oculto, ele puxa o último aventureiro esquecido, Khaziyar, cumprindo os requisitos para se tornar apóstolo deste homem. O mundo de Kaiser brilha em vermelho porque ele sabe que esta situação é especial. É uma peça oculta que ninguém conhece. Após confirmar, o sistema adiciona sua classe como último aventureiro à sua ficha de status, permitindo-lhe a ajuda do guerreiro final da humanidade. Uma energia vermelha flagelante espirala em seu corpo, desbloqueando uma habilidade única para usar habilidades independentemente de quaisquer restrições de classe, o que é simplesmente apelativo. Mesmo deixando de lado as diferenças de classe, nosso garoto agora pode spamar qualquer coisa de qualquer classe. Então ele pode pegar todas as habilidades úteis que precisa para construir uma árvore de habilidades especializada. Graças ao olho da verdade, ele pode até inferir os tipos de habilidades que obterá, e combiná-los com o traço mestre de armas só o tornará mais apelativo. Graças a isso, este homem se tornará um mestre poderoso, o pau para toda a obra sem fraquezas restantes. Com o processo de avanço concluído, o sistema pretende teletransportá-lo para Avarel em 5 segundos. Kaiser está animado e finalmente tem uma razão para realmente se esforçar em um jogo. Ele sorri enquanto seu futuro como ranqueado se reacende mais uma vez. Em Avarel, chegamos à cidade dos começos, Ard. Os jogadores estão se lamentando por terem puxado um gotcha ruim, mas alguns dos outros estão bem porque classes de combate não são a única coisa neste jogo. O ambiente está movimentado com diferentes jogadores, mas entre essas pessoas também há os observadores, os homens vestindo aquele terno sexy. Eles estão na verdade procurando membros talentosos para seus próprios clãs, mas na verdade eles são considerados bastante irritantes. Um dos observadores está frustrado e quer cumprir sua cota de contratar membros, senão seu chefe vai acabar com ele. Mas curiosamente, eles encontram um cara à distância que eles podem gostar. À primeira vista, eles acham que o garoto enlouqueceu e que não há sentido em contratá-lo. Enquanto eles passam por ele, nosso garoto está na verdade admirando um novo item que acabou de equipar, o colar de sangue e pacto. É um item de grau heróico com várias opções diferentes para usar. Mais uma vez, este homem sente que está sendo banhado em sorte.
A sensação é boa demais. Uma notificação repentina aparece. É uma missão de limpeza de goblins. A primeira missão que ele tem que enfrentar como jogador. Mas não só ele. Os outros também são instruídos a derrotar 40 goblins como uma missão de caça. Todos estão animados enquanto um bigodudo chamado Hunter Dante deixa o trabalho para os jogadores matarem os goblins por ele. Imediatamente, o primeiro instinto desses jogadores é chamar por membros para formar grupos. Kaiser percebe esse detalhe. Na verdade, um grupo acaba se aproximando dele também, expressando seu desejo de subir de nível para 12. Há um arqueiro e um mago, e eles parecem bem tranquilos pela aparência. Tipicamente, caçar é muito mais fácil quando você faz isso em grupo. Qualquer experiência bônus adicional também é útil, tornando o conceito de formar grupo neste jogo necessário. Com essa mentalidade, Kaiser concorda em se juntar a eles, criando o grupo Escudo Melhor sob o nome do líder. Um dos jogadores pergunta se ele é fã do Kaiser por usar seu nome, o mesmo cara que costumava ser o número 1 em Damrock nos velhos tempos. Eles acham que ele é algum tipo de fã ápice do ranqueado por também se nomear assim, sem saber que nosso garoto é o verdadeiro. O grupo está animado para se apressar e subir para o nível 12. Até nosso garoto está feliz em fazer o mesmo. Nós aparecemos direto em sua missão, onde Escudo Melhor está esmagando um goblin para atordoar a criatura. E após o primeiro golpe bem sucedido, ele diz a todos os outros para atacarem também. O arqueiro e o mago liberam cada um seus respectivos disparos de projétil, passando-os unindo por seu amigo e matando o goblin verde instantaneamente. Com a primeira criatura abatida, os outros estão com bastante medo, mas mesmo assim conseguem avançar como um bando de idiotas. Eles exercem pressão na defesa do Escudo Melhor enquanto seus amigos estão preocupados com ele aguentando os golpes pesados. O líder da equipe os urge a atacar rapidamente os goblins enquanto ele os segura, exceto que há um problema principal: ambos estão em modo de recarga. Como estão ocupados, nosso garoto entra na luta vindo de cima. Naquele exato momento, este homem dá um golpe amplo, obliterando o goblin com um único golpe. Sua manobrabilidade é tão insana que até os outros ficam chocados. Kaiser planta seus pés no chão antes de se lançar de volta para a manada como um míssil. Ele ataca vários goblins em velocidade, matando todos de uma vez enquanto ganha os elogios de seus companheiros. Até o líder da equipe tem que parar por um momento e agradecê-lo por sua performance incrível, acreditando que eles conseguirão completar a missão bem rápido. Um pequeno problema à frente. Um grupo inteiro de goblins chegou. Esses pequenos carecas verdes estão rindo e esperando uma chance de atacar enquanto o líder da equipe os urge a recuar e se retirar. Exceto que nosso garoto não sabe o que isso significa porque ele está pronto para pegar toda a fumaça. Então ele se lança. Os goblins ficam radiantes, acreditando que estão ganhando uma vítima grátis, enquanto este homem se lança por cima, olhando para eles como a encarnação de um demônio. No começo, parece calmo, mas então uma explosão literal irrompe do resultado da batalha. Isso nos leva de volta a uma conversa que Kaiser uma vez compartilhou com seu velho amigo, que questionou por que ele sempre corria para as lutas mais difíceis. Nosso garoto não entendeu o significado de ser imprudente, enquanto seus amigos explicaram que ele sempre mergulhava primeiro para enfrentar qualquer chefe ou monstros fortes. Simplesmente respondeu que ainda derrotava cada ameaça, ignorando o perigo de tudo. Imprudência é um conceito estranho para este homem porque, embora pareça perigoso para os outros, cortando sua vontade de enfrentar a luta com tal risco, Kaiser é o oposto. Veja bem, este homem não está em perigo, ele é o perigo, e ele não vai adoçar as palavras para deixar você saber disso. Ele sempre lutou metodicamente, sabendo que em cada encontro ele venceria. A explosão que aconteceu agora foi por causa de uma habilidade chamada esmagamento que ele usou. Kaiser acerta golpes críticos em goblins verdes, não do tipo Homem-Aranha. Com apenas um goblin sombrio ameaçador restante, Kaiser recua todo o caminho para mirar na ameaça principal, sabendo que é ideal eliminar os oponentes de longo alcance primeiro. Em seu mergulho, ele corta vários guerreiros armados no caminho. O Goblin Sombrio libera seu projétil venenoso para tentar desacelerá-lo, mas este homem instantaneamente ativa seu traço de superação para superar seus limites. Isso aguça seus sentidos, permitindo que este homem desvie adequadamente, atordoando o Goblin com seus reflexos. E então ele segue para acabar com sua vida em um instante antes de enfrentar outro na frente e lidar com esse também. Kaiser bloqueia o golpe e determina desfere um belo corte, abatendo o monstro. O efeito do traço mestre de armas ativa, permitindo-lhe usar a habilidade chamada Explorar Fraqueza. Nosso garoto está satisfeito com seu progresso, pegando a adaga curta e atirando-a bem no olho do Goblin, causando um golpe crítico. Os Goblins ao redor estão se agrupando contra ele. Um deles o ataca com um taco. Kaiser o afasta, permitindo-lhe acesso para usar a habilidade especial da arma também. Pegando o mesmo taco, este homem entra no modo pai asiático em seus oponentes,
Primeiro, ele atira a adaga à garganta do monstro acima antes de bater em seu rosto com um taco, reduzindo-o à pasta. A proficiência de sua arma aumenta no processo, elevando o nível para cima. Até agora, as coisas estão indo muito bem para eles. Ele desejava aprender habilidades sem quaisquer restrições, mas não tinha ideia de que também poderia usá-las diretamente na luta imediatamente. Apesar de estar exausto, ele também está radiante por ter alcançado este nível. Mas enquanto ele está animado, aqueles que o observam estão literalmente questionando seus olhos. O líder da equipe não consegue imaginar como um único jogador conseguiu fazer o que nenhum grupo experiente poderia contra uma matilha de goblins. Este homem está em um nível diferente por enfrentar uma ameaça como aquela, e o nome Kaiser está começando a fazer muito sentido. Escudo Melhor genuinamente se pergunta se este cara é o mesmo homem dos velhos tempos, mas ele não quer aceitar essa realidade ridícula. Afinal, o mesmo ranqueado gênio acabou desaparecendo do mundo por 2 anos inteiros. Não pode ser que o mesmo cara apareceu no grupo dele, certo? É o que ele pensa. Mas isso levanta a pergunta, quem no mundo é este homem em primeiro lugar? Kaiser está atualmente parecendo um yandere carente pelo seu futuro ranqueado. Escudo Melhor acha que o cara está genuinamente louco neste ponto. Voltando a si, Kaiser vê o cadáver desaparecendo e percebe que tanto a adaga quanto o taco vão desaparecer porque fazem parte do inimigo. Ainda assim, ele conseguiu fazer muito ao superar as restrições de armas, então está feliz. Abrindo a janela de status, ele verifica seu nível e status. De uma única caçada, ele aumenta em 3 estágios, o que é bom o suficiente. Mesmo que ele tenha acesso a todas as armas, Kaiser ama sua espada e pretende investir seus pontos em força e agilidade. Os outros status estão seguramente cobertos pelos buffs de seus itens e traços, então ele está tranquilo. No meio de sua celebração, seus novos amigos se aproximam para bajulá-lo por ser tão bom no jogo. Escudo Melhor o bajula como o verdadeiro Kaiser, enquanto os outros caras não conseguem descobrir uma razão pela qual o ranqueado lendário tentaria jogar este jogo novamente. Ainda assim, suas habilidades são as melhores das melhores, então não é impossível para eles acreditarem na verdade. Enquanto eles discutem, tudo o que Kaiser consegue internalizar é como ele é o verdadeiro Kaiser em primeiro lugar. Por curiosidade, eles perguntam se ele puxou algum tipo de deus mítico para seu dano, ao que ele responde educadamente que é graças aos seus traços e títulos. Eles ficam atordoados ao ouvir que ele conseguiu coisas muito boas, e se perguntam se ele pretende se tornar um ranqueado de verdade. Um momento de silêncio se segue entre o grupo com o Escudo Melhor sugerindo que caixem mais com sua resistência reabastecida. Os outros caras estão prontos para a briga e Kaiser também não se importa. Na verdade, seu grupo só ficou mais confiante e dependente de sua contribuição. Mas a partir de suas conversas, tudo o que ele conseguiu lembrar foram as palavras de seu grupo anterior. Todos eles queriam que ele cuidasse do ataque, mas ele se lembra desta experiência positivamente e se pergunta o que seus velhos amigos estão fazendo. De repente, uma missão urgente aparece na forma de uma missão de mini-chefe. Espera-se que o grupo mate o Goblin mutante com uma configuração de tempo sem limite, pegando Kaiser de surpresa. A história então muda para a entrada da caverna onde todo o grupo está junto. Eles finalmente chegaram para lidar com o Goblin mutante e completar a missão. O arqueiro e o mago continuam reclamando sobre o quão ansiosos estão se sentindo agora, mesmo que todos eles já tenham se esforçado e subido para o nível 9 no caminho sem se conter. Nosso herói, no entanto, entende exatamente de onde vem essa ansiedade, já que a masmorra que eles estão prestes a entrar é bastante infame e amplamente conhecida como a matadora de novatos entre os jogadores. Kaiser se lembra de ler as avaliações onde as pessoas continuavam falando e entrando em pânico sobre como limpar esta masmorra sem acabar morrendo repetidamente a cada tentativa. Além disso, é quase garantido que alguém vai morrer em sua primeira tentativa. Por causa disso, a masmorra ganhou alguns apelidos, incluindo o túmulo de Arda entre os jogadores. Quando a equipe finalmente entra, Kaiser continua pensando sobre a dificuldade extrema deste lugar e como ele requer padrões muito específicos de trabalho em equipe se alguém quiser limpá-lo corretamente. Enquanto a equipe avança mais fundo, eles continuam reclamando sobre como um lugar assim deveria ser banido para sempre e removido do jogo. Depois de ouvir todos esses comentários negativos, o líder, Escudo Melhor, tenta motivar sua equipe lembrando-os de que eles não têm escolha a não ser derrotar esta masmorra se quiserem ganhar um bilhete para participar de ataques de nível mais alto. Assim como as empresas preferem estagiários experientes a completos novatos, os clãs neste jogo seguem exatamente o mesmo princípio. E por causa disso, limpar esta masmorra se torna obrigatório se eles quiserem qualquer chance real de entrar em um clã ou grupo decente. O jogo ainda estabeleceu protocolos rigorosos para garantir que ninguém possa enganar o sistema. E o progresso completo de cada jogador é registrado em algum livro de aventuras esquisito, razão pela qual ninguém pode simplesmente mentir sobre ter limpado a masmorra sem realmente fazê-lo.
Kaiser entende que, por enquanto, ele tem que garantir que limpe esta masmorra se quiser uma chance de participar de um ataque a chefe na próxima cidade. O chefe dentro desta masmorra é A. E embora seja possível seguir em frente sem derrotá-lo aqui, o chefe na próxima cidade não permitirá que ninguém prossiga a menos que seja eliminado. Por causa disso, Kaiser sabe que tem que provar que é capaz o suficiente para entrar em um clã decente. O grupo logo chega à porta e atrás dela, o infame AR está esperando por eles. O painel do jogo mostra claramente que não mais do que 4 pessoas podem entrar e todas devem estar abaixo do nível 10, o que corresponde exatamente à equipe deles. Kaiser pergunta ao grupo se todos estão prontos e Yubin diz imediatamente que está totalmente preparada e já revisou a estratégia mais de 10 vezes. O líder Escudo Melhor ativa a missão e todos aceitam sem hesitação. O portão se abre e eles entram no habitat do guerreiro Goblin Arda, enquanto Kaiser se prepara para voltar à ação, já que faz muito tempo desde que ele mostrou pela última vez o que podia fazer. Naquele momento, o monstro-chefe aparece com um sorriso torcido em seu rosto. Ele carrega 20.000 pontos de vida massivos e solta um rosnado enquanto se prepara para esmagar o grupo de aventureiros que ousaram acordá-lo. Eubank fica abalada com o quão real tudo parece e pergunta nervosamente se isso ainda é apenas um jogo ou se ela de alguma forma entrou em outro mundo. Kaiser grita para todos ficarem atentos enquanto o chefe avança direto para eles. Escudo Melhor olha para Kaiser e pensa que, por mais forte que ele possa ser, ele não pode proteger todos eles de uma vez. Ele rapidamente avança, levanta seu escudo e diz aos outros para recuarem enquanto se prepara para absorver o impacto total da investida do chefe. Ele consegue atordoar o chefe e diz a todos para aproveitarem a chance e acertá-lo com tudo que tem. O Goblin, no entanto, se recupera rapidamente e vem para um segundo ataque. Ele balança sua espada, mas o tanque consegue bloquear novamente com seu escudo enquanto ativa seu traço de proteção, que aumenta sua defesa e vitalidade, enquanto os membros de seu grupo permanecerem atrás dele. Kaiser é visto voando enquanto corta o Goblin casualmente repetidas vezes. O Goblin grita e recua. Escudo Melhor olha para o monstro com um sorriso, percebendo que eles podem passar pela fase 1 sem problemas. Nesse momento, mire na cabeça. Grita, dizendo-lhe que o padrão está chegando. O escudo não pode acreditar no que houve porque, até onde ele se lembra, eles teriam que reduzir os pontos de vida do Goblin à metade para desencadear isso. No entanto, ele fica assustado quando olha para o monstro e percebe que a condição já foi cumprida. Nesse momento, nosso herói pula novamente e corta a mão do Goblin. Ele mantém um sorriso no rosto e diz que já encerrou o padrão. A história então muda para o passado, onde Kaiser está sendo entrevistado. A moça pergunta a ele sobre o segredo por trás do sucesso de seu grupo, já que ele eliminou chefes e masmorras que eram muito difíceis de lidar. Nosso herói responde casualmente que tudo o que eles fazem é manter o que fazem de melhor. A entrevistadora relembra a composição do grupo que tem 4 funções incluindo tanque, DPS, curandeiro e suporte. Ela menciona que o grupo de Kaiser parece estar sem a função de tanque e pergunta como os ataques são possíveis sem ele. Kaiser admite que tanques são uma parte importante de qualquer grupo, especialmente quando se trata de interromper o padrão do chefe. No entanto, ele então revela e choca a moça ao dizer que ele é quem cuida desse papel sozinho. Voltando ao presente, Ar é deixado gritando de dor depois que seu padrão é interrompido e seu braço é cortado. Escudo Melhor não pode acreditar no que tá vendo porque, pelo que ele sabe, até tanques teriam dificuldade em interromper o padrão de um chefe. Aqui, o atacante da equipe está realizando um milagre, fazendo o que ele não pode com um único golpe. O Goblin Ar vem atacar novamente, mas mais uma vez é abatido por Kaiser com facilidade. O arqueiro fica animado e aponta que o atacante da equipe está mirando apenas nos pontos vitais. Neste ponto, Kaiser já interrompeu outro padrão, e o chefe agora está com pouco menos de 1/4 de seus PV. Escudo Melhor grita para a equipe se preparar para a próxima fase 2. O mago e o arqueiro se preparam, pois não estão dispostos a deixar Kaiser tomar todos os holofotes. O guerreiro Goblin mutante então manifesta seu traço e entra em um estado de fúria. Nosso garoto já está esperando por isso e lembra como cada chefe carrega uma habilidade diferente. Ele lembra que Arda, o Goblin, recebeu 2 traços do jogo conhecidos como 07 Bang. Seu primeiro traço aplica um debuff na equipe do desafiante se for atingido por dano físico 4 ou mais vezes. O segundo traço permite refletir dano mágico se este for usado 3 ou mais vezes. Além disso, o efeito de fúria também reduz sua velocidade em 4%. O arqueiro reclama do debuff e argumenta que este chefe continua ficando mais quebrado a cada segundo que passa, embora tenha feito quase nada nesta luta. Kaiser, por outro
lado, permanece afetado por nenhum desses debuffs. Seu traço permite que ele ignore o efeito de fúria completamente, o que o deixa animado. Enquanto o escudo melhor está dando ordens para evitar ataques e se concentrar em desviar por enquanto, Kaiser tem um plano diferente. Ele revela sua intenção de simplesmente abater o monstro e avança. Ar corta como se realmente tivesse uma chance. E como esperado, o MC é poderoso demais e corta o monstro, fazendo parecer muito fácil. Enquanto isso, o arqueiro e o mago ainda não conseguem entender por que Kaiser não é afetado pelos debuffs. Até escudo melhor desistiu de qualquer ideia de perder esta batalha. Ele olha para Kaiser surpreso e ainda se pergunta se ele é verdadeiramente o Kaiser das lendas. Neste ponto, todos os três estão apenas assistindo Kaiser balançar sua espada no Goblin. Em meio à batalha, nosso herói atinge o nível 10 e sua proficiência em esgrima sobe para o nível 7. Por causa disso, seu dano com espada aumenta em 7%. Ele avança em direção ao Goblin para um golpe final e aparece diante dele instantaneamente, cortando-o ao meio. Com isso, o sistema do jogo informa que o guerreiro Goblin Mutante Ardea foi derrotado e a masmorra foi limpa. Em vez de comemorar, Escudo Melhor permanece perdido em seus pensamentos, tentando descobrir se a pessoa à frente deles é realmente o lendário Kaiser ou apenas uma cópia barata. Ouvindo isso, os outros dois também ficam atordoados. O sistema do jogo então lhes diz que eles quebraram o recorde e ficaram em primeiro lugar no ranking de limite de tempo. As recompensas são dadas com base na contribuição e, como esperado, Kaiser fica em primeiro lugar na equipe. Ele recebe um top de líder vermelho e vários outros itens de Goblin que ele provavelmente não usará. Além disso, ele também adquire o título de Trono do Ataque Rápido, que aumenta seu status de velocidade em 10%. Kaiser fica orgulhosamente enquanto brilha mais uma vez. Olhando para suas telas de sistema, todos ficam super animados com as quedas de nível divino que acabaram de puxar. O arqueiro e o mago começam a cantar os louvores de nosso herói, mas ele simplesmente sorri em resposta. Escudo Melhor então fala com o rabo entre as pernas, pedindo que ele olhe o nome na lista de classificação. Como o tanque era o líder, seu nome está aparecendo na tela. Ele se desculpa por não ter pensado em mudar o nome antes de entrarem na masmorra. Kaiser percebe que ter seu nome no ranking, especialmente em primeiro lugar, deve ser realmente importante. Há até uma chance de ser aceito nos 10 melhores clãs com tal conquista. Embora esta seja uma masmorra de nível iniciante, eles ainda conseguiram tirar os holofotes do melhor jogador, Aniquilação. Voltando ao grupo, o tanque se desculpa novamente e se oferece para pagar dinheiro para compensar esse erro. Nosso garoto apenas sorri e os perdoa instantaneamente, pois esse tipo de coisa acontece. O computador registra automaticamente o nome do líder ao entrar na masmorra, e ele nunca esperava ficar em primeiro lugar também. No fundo, ele está feliz, já que estar sob os holofotes pode ser bem difícil. Afinal, o mais importante aqui são as recompensas, o conjunto de guerreiro. Embora o grau possa variar, é um dos melhores itens que você pode obter neste lugar. Como ele literalmente conseguiu peças de todos os graus, nosso herói acha que não há como o nome no ranking estragar seu humor. Vendo o sorriso torto no rosto de Kaiser, o tanque pergunta se está tudo bem. Nosso herói apenas menospreza, dizendo-lhes para relaxarem. O grupo então começa a puxar o saco dele por ser tão altruísta, apenas para o sistema anunciar que a masmorra está prestes a fechar. Escudo Melhor menciona seu companheiro arqueiro que ele originalmente pensava que os rumores sobre Kaiser eram extremamente exagerados. No entanto, agora ele entende completamente que tipo de grande pessoa ele realmente é. Nosso garoto percebe que o grupo ainda está parado e pergunta se eles querem ficar na masmorra. Isso os tira de seus pensamentos e eles instantaneamente correm para o portal. Voltando à vila, eles vão até o alquimista no beco. A equipe então entra na loja apenas para ficar impressionada com o quão diferente o lugar é por dentro. Kaiser percebe a figura encapuzada atrás do balcão e deduz que deve ser o alquimista Couch. Vendo seu humor podre, todos começam a pensar duas vezes sobre a missão. O alquimista começa a provocá-los, perguntando se eles desistiram, e lembra que ele ainda precisa de muito sangue para sua pesquisa. Nosso garoto então bate o frasco de sangue no balcão, o que o pega completamente de surpresa, pois nem 40 minutos se passaram. Vendo o olhar confiante do grupo, o alquimista começa a corar como uma garotinha. O sistema informa a Kaiser que ele recebeu algum ouro e um anel de prata feito pelo cara. Com isso, a missão é concluída, e agora todos podem ir para o continente principal. Todos começam a comemorar como se tivessem ganhado na loteria ou algo assim. A tela então mostra uma nova notificação de que Kaiser também ganhou um presente especial de cauda. Ele o guarda para mais tarde e, em vez disso, abre a recompensa do bilhete de habilidade de baixo grau. A tela começa a emitir uma luz estranha e cartões flutuam preenchendo a sala. Usando sua habilidade Olho da Verdade, ele percebe que a maioria dos cartões é comum pra caramba. Ele então vê a habilidade Corte Investida, a mesma que ele usou em Damerock. Kaiser lembra que a loteria de bilhetes dá uma habilidade aleatória que vai de comum a lendária.
Nesse momento, uma mensagem aparece informando que o sistema será desligado em alguns segundos. Isso pega nosso herói completamente desprevenido. Ele esqueceu totalmente o limite de tempo que impede o usuário de ficar viciado no jogo ou morrer de fome. Kaiser não pode acreditar que já se passaram 10 horas. Olhando para os cartões, ele rapidamente os organiza enquanto o sistema começa a contagem regressiva. Assim que ele pressiona a tela, o sistema então força o jogo a desligar. De volta à vida real, ele leva alguns momentos para processar o que aconteceu e então começa a gritar de frustração como se alguém o tivesse chutado entre as pernas. Na manhã seguinte, ele se acalma depois de ter sua beleza dormida e decide voltar para a máquina. Assim que ele fica online, a primeira coisa que ele faz é abrir o sistema, lembrando que viu uma luz dourada. Seu humor cai quando ele vê que o cartão não era de grau lendário e conclui que sua sorte está diminuindo. Sua mente faz uma verificação dupla quando ele vê que, em vez disso, ele conseguiu a habilidade ataque pelas costas. Essa habilidade apelativa é a razão pela qual muitos lutadores de longo alcance evitam trocar socos com assassinos. Não importa o quanto eles tentem manter distância, essa habilidade permite que o assassino feche a lacuna em um piscar de olhos. Kaiser começa a sorrir como um louco quando percebe que conseguiu a habilidade apesar de não ser um assassino. Se ele conseguir mais algumas habilidades apelativas como esta, ele se tornaria completamente imparável. Nesse momento, um aspirante a jogador profissional passa, gabando-se para sua namorada de que é um jogador profissional. Quando os dois percebem o olhar louco no rosto do nosso garoto, o casal surta e dá uma guinada de 180 graus. Finalmente saindo da terra da fantasia, Kaiser decide colocar o equipamento que conseguiu. Vestido com um novo drip, ele decide que é hora de ir para o continente principal. Enquanto o portal aparece, ele lembra que nem se despediu da equipe com quem estava. Embora estivesse começando a se sentir em casa com eles, ele conclui que este deve ser o destino e finalmente atravessa. Entrando no modo lore, todos os jogadores que conseguiram sair de Ard estão felizes em pisar no continente. Diferente daquele lugar inicial, que é dividido em servidores baseados em países, pessoas de todo o mundo podem se encontrar aqui. O primeiro ponto de partida na jornada é a cidade de Raven. Enquanto nosso garoto entra na cidade, alguns cavaleiros passam pelo portão, arrastando um criminoso com eles. O sistema informa que novos lugares e trabalhos foram abertos, mas sua proteção de iniciante terminou. Vendo as mensagens de boas-vindas, Kaiser percebe que o jogo é de primeira linha por uma razão. Um NPC gordinho amigável aparece e lhe oferece uma cerveja grátis por conta da casa. Outros também aparecem, oferecendo coisas grátis, o que o faz ficar perdido em pensamentos. Ele então consegue sair disso, dizendo a si mesmo que pode fazer todas essas coisas mais tarde. Esticando os braços, ele pensa em onde deveria caçar agora. Algum tempo depois, ele está ocupado ceifando monstros fora da cidade. O conjunto de guerreiro lhe dá dano extra contra goblins, bem como buffs de poder quebrados. Usando sua habilidade corte investida, ele passa zunindo pelos monstros, transformando-os em carne moída. Além disso, a cada monstro que ele derrota, sua grande espada fica mais poderosa. A arma já era apelativa para começar, mas o fato de que ela continua ficando mais forte o deixa super animado. Vendo sua tela de habilidade, ele percebe que o próximo nível também não está longe. Nesse momento, sua habilidade Olho da Verdade ativa e ele avista uma pessoa escondida entre os arbustos. O bandido escondido começa a babar quando vê o conjunto de guerreiro e pensa que acertou na loteria. Não podendo esperar mais, ele avança com sua faca, apenas para Kaiser bloquear facilmente seu ataque. O disfarce finalmente desaparece e nosso garoto o encara com uma aura ameaçadora. O homem pula para trás com medo e grita para seus capangas atacarem logo. Um arqueiro de repente atira flechas em Kaiser, mas elas são desviadas como bolas de papel. Outro cara com um machado avança em sua direção, apenas para ter seu ataque aparado como um plebeu patético. Nosso garoto então corta o corpo do bandido enquanto os outros dois percebem que mexeram com um cara errado. O assassino covarde foge instantaneamente, mas não vai longe, pois Kaiser aparece na frente dele, perguntando se o bebezinho perdeu os pais. Kaiser lembra como esses matadores de jogadores costumavam existir no jogo anterior também. Quase todos os jogos os teriam. Até o rei dos jogos, Sword Art Online, também costumava ter esse bando de covardes mesquinhos que roubavam dos outros, ou apenas faziam isso pelo prazer de assassiná-los. Este jogo também os tem, e nosso jogador profissional os conhece pelo nome de caçadores de novatos, em vez de matadores de jogadores PK. A história volta para o jogo onde nosso herói está parado na frente do frango que quase molhou as calças. O novato PK está confuso sobre como um espadachim aparentemente comum usou um ataque pelas costas, que deveria pertencer a um assassino. Mas antes que ele pudesse descobrir o mistério por trás disso, o menino assassino é morto. Kaiser também mata seus companheiros que têm nomes bobos como Não Sou Sua Mãe.
Em vez de considerar Kaiser um criminoso e dar-lhe algum tipo de penalidade, a IA do jogo descobre que o que ele fez foi em legítima defesa. No entanto, depois de lidar com esses matadores de novatos, nosso herói é lembrado dos amigos legais que fez em Arda. Ele então guarda seus itens para evitar mais atenção de outros matadores de jogadores e vai completar outras missões. Em pouco tempo, o cara consegue completar um monte de missões e sobe para o nível 17, desbloqueando o portão oeste para ele. Kaiser, sendo Kaiser, imediatamente atravessa o portão e entra na floresta a oeste de Raven. No caminho, ele é até avisado pelos NPCs sobre o quão perigoso este terreno de caça é e que ele deve tentar fugir se encontrar perto dele. Nosso herói percebe que a atmosfera sufocante aqui vem da floresta densa e dos insetos gigantes enxameando junto com goblins tramando e planejando emboscadas. Pelo que ele aprendeu, este lugar é freakishly difícil de lidar e os jogadores fizeram uma regra para si mesmos de que qualquer um que entrar deve vir com um grupo de pelo menos 3. Por causa disso, a área em frente ao portão oeste está lotada de pessoas procurando outros para completar sua equipe para que possam ter uma chance de sobreviver neste lugar assustador. Enquanto alguns procuram atacantes e tanques, outros caçam curandeiros. Curandeiros, no entanto, são uma classe que a maioria das pessoas pensa ser melhor evitar, considerando o quão chato e dolorosamente difícil é subi-los de nível. Quando Kaiser vai sozinho, as pessoas zombam dele por ser um perdedor falido que não conseguiu ninguém para formar grupo com ele, enquanto nosso herói simplesmente suspira de empolgação silenciosa. Lá na floresta densa, ele se move sem esforço, cortando goblins que são pegos de surpresa por ataques surpresa eles mesmos. Um goblin pensa que é seu dia de sorte e pula, mas erra completamente e é esmagado no local. Outro goblin arqueiro mira no pobre garoto, mas Kaiser o supera e lança sua grande espada, decepando a parte superior de seu corpo. Quando ele perde sua espada e, portanto, os efeitos dela, os goblins pensam que finalmente tem uma chance. O garoto lendário, no entanto, tem um plano de backup, pois rapidamente equipa um machado e usa ataque pelas costas para derrubá-los com golpes descendentes. Ele rapidamente enfrenta os goblins um por um e até aumenta sua mestria em machado em um nível. Depois que ele completa a missão dos goblins, ele sente algo se aproximando por trás e encontra uma centopeia gigante se movendo para encher sua barriga. Os pássaros voam das árvores por causa da comoção repentina. Kaiser salta no ar com a primeira centopeia perto dele. Ele solta um grito de guerra feroz e balança todo o seu corpo para dar um golpe massivo. A centopeia sofre grandes danos e é lançada para longe, mas no momento seguinte, ela volta para ele, claramente determinada a se vingar. Nosso herói reage instantaneamente e consegue bloquear o ataque. Ao mesmo tempo, ele manifesta um machado de batalha em sua mão esquerda enquanto percebe o quão feia a criatura parece de perto. Um golpe pesado do machado corta as mandíbulas da centopeia e mais 2 golpes de sua espada são suficientes para finalmente conceder-lhe a vitória sobre o monstro. Kaiser sobe de nível e sua tela de status mostra que ele subiu 2 níveis. Ele murmura para si mesmo que subir de nível não é brincadeira de criança, mas até agora está indo muito bem para ele. Tendo limpado a maioria das missões disponíveis, sua atenção se desvia para uma missão normal entre as missões do Portão Oeste. Ela instrui a encontrar e recuperar o pingente perdido de uma garota, então ele se prepara, pois já sabe sua localização. No caminho, ele é recebido por outros aventureiros, todos em fila, esperando sua vez. Kaiser reconhece imediatamente uma árvore como o local onde o pingente deve aparecer. Enquanto isso, ao fundo, as pessoas resmungam e murmuram sobre o quão longa é a fila e o quanto eles têm que esperar. Entre os sussurros, ele ouve uma conversa sobre a ordem de execução dos Griffers. Os homens argumentam que o assassino provavelmente mereceu por agir imprudentemente, e um deles até menciona que o cara se chama Kaiser. Vários alarmes disparam na cabeça de nosso herói quando ele percebe que algo está errado. Os homens continuam conversando, dizendo que nosso herói aparentemente usou ataque pelas costas, o que não faz muito sentido para eles. Ele pensa que ninguém deveria acreditar em uma teoria tão absurda, mas a conversa é suficiente para alertá-lo a manter um perfil baixo por um tempo. Ele entende que um espadachim usando habilidades de assassino é inédito, e ter 6 traços é ainda mais raro. Os clãs nunca ficariam quietos e tentariam recrutá-lo no momento em que soubessem dele. Ainda assim, existem os psicopatas que prefeririam matar um talento tão raro, especialmente se forem membros de clãs de topo de Demrock. Sua única regra parece ser adquirir ou destruir o que de outra forma é inatingível. Ele arranca o pingente de seu lugar na árvore e lembra a si mesmo que ainda é muito cedo para qualquer movimento precipitado. De volta perto do Portão Oeste,
Oeste, Camila sorri radiante ao receber seu pingente e agradece a nosso herói por fazer o favor. Kaiser recebe um ouro, alguns pontos de XP e um presente de Camila. Ao mesmo tempo, ele sobe para o nível 20 e ganha um bilhete de sorteio de habilidade como recompensa. Camila menciona que o pingente é seu item mais valioso, no entanto, ela está disposta a dá-lo a Kaiser como recompensa. Nosso herói agradece e diz a ela para não perdê-lo novamente. Camila agradece mais uma vez e enquanto ela sorri, a habilidade de afinidade máxima de nosso herói ativa, fazendo a afinidade de Camila aumentar drasticamente. O pico repentino surpreende até Kaiser enquanto ele se afasta, e ele racionaliza que deve ter subido tanto porque ela é uma garota jovem. Sem perder tempo, ele imediatamente pensa em enfrentar a próxima missão. Ela exige subjugar a masmorra fora do portão oeste, e como a recompensa é um bilhete de sorteio, ele absolutamente não pode perder a oportunidade. Ao mesmo tempo, ele lembra que há duas masmorras fora do portão oeste. Uma abriga os chefes goblins e a outra é um formigueiro. Considerando seus status de guerreiro, ele decide ir atrás dos goblins. Mas mesmo assim, ambas as masmorras exigem um grupo para iniciar a missão. Nosso herói sabe que não pode revelar suas verdadeiras habilidades ainda, então ele se aproxima da masmorra de forma discreta. Todos os aventureiros se agitam, procurando desesperadamente por um mago de nível 20 em todos os lugares. Enquanto isso, os coletores de itens e reparadores de armas adicionam seus próprios gritos ao caos, tornando toda a área tão movimentada quanto um mercado lotado. Nosso herói está surpreso ao ver jogadores do tipo produção reunidos na masmorra, percebendo que ladrões e otimistas imprudentes são os primeiros a serem rejeitados. Ao mesmo tempo, as pessoas se aglomeram em torno de magos como formigas, implorando para que se juntem aos seus grupos. Nosso herói lembra que a hierarquia no jogo é ditada pelas habilidades que cada personagem tem contra os chefes das hordas, o que torna os magos praticamente divindades nesta masmorra. Também lhe ocorre que espadachins são essencialmente inúteis aqui, mas nesse momento, alguém o chama por trás. Ele se vira e vê um jogador convidando-o para se juntar à equipe se ele ainda estiver sozinho. Kaiser verifica se eles sabem que ele é apenas um espadachim inferior e eles admitem que sabem muito bem. Eles explicam que estão simplesmente invadindo a masmorra para uma missão e só precisam de mais um membro aleatório com eles. Nosso herói fica desconfiado, mas decide seguir o jogo. Ele aceita e o jogador envia um convite através da tela do sistema. Apenas olhando para seus status, fica claro para ele que essas pessoas sabem exatamente quem ele é. Voltando alguns minutos antes, eles o avistaram se destacando na multidão como uma Sword Thumb. Provavelmente graças àquele conjunto de armadura de guerreiro vermelho chamativo. Nenhum novato geralmente anda por aí equipado assim, o que deu à espada bastarda uma ideia sinistra que combinava com seu nome de usuário. O grupo mergulha direto na camada de alta dificuldade do chefe Goblin, dependendo de algumas tochas para mal iluminar os túneis escuros. O mergulho começa quando eles derrubam o primeiro batedor Goblin vermelho sem muito esforço. Uma notificação do sistema aparece, informando que o chefe agora está ciente da presença deles. O líder do grupo e tanque agem de forma machista, exibindo seus altos níveis. Nosso garoto genuinamente se sente impressionado com seu trabalho em equipe limpo e alto dano causado. Pouco depois, o chefe Goblin envia reforços para lidar com os convidados indesejados. Do nada, dezenas de olhos vermelhos brilhantes piscam na escuridão, e as paredes tremem enquanto uma manada avança em direção a eles. Agindo generosamente de repente, a equipe pergunta a Kaiser se ele quer enfrentar a onda sozinho. Eles prometem intervir se algo der errado. A garota maga intervém, dizendo que é a chance perfeita para testar sua sinergia. Ela jura que absolutamente o cobrirá se eles tiverem apuros. Kaiser vê bandeiras vermelhas em todos os lugares, mas ele não é um covarde que recua. Ele avança direto para a horda de goblins com um corte investida limpo, cortando os camponeses como se estivesse cortando manequins de treino. A suspeita do líder é confirmada. Os instintos de combate experientes de Kaiser gritam veterano, significando que ele é o cara que eles estavam caçando. O líder desprezível diz a seu tanque para avaliar o conjunto de habilidades do novato, ao que o homem responde calmamente que eles definitivamente não são de segunda linha. É óbvio que Kaiser tem instintos de esquiva afiados e mira pontos vitais bem rápido para um usuário de grande espada. Mesmo assim, o cara diz que algo nele não se encaixa. Ele acrescenta que o novato ainda não está em um nível onde um profissional experiente como o Assassino Boy 69 deveria ter perdido. Kaiser é rápido para alguém de seu nível, claro, mas assassinos são uma raça completamente diferente. Com furtividade e veneno em seu kit de ferramentas, é uma das classes PVP mais quebradas, até vencendo lutas de 3 contra 1 sem suar. Cansada de tanta análise, a garota maga diz a eles para relaxarem logo. Seu objetivo final é jogá-lo em uma vala, então os detalhes quase não importam. Ouvindo isso, o líder dá ao tanque luz verde para colocar o plano em ação silenciosamente. Os três se aproximam lentamente por trás,
fingindo que estão apenas vindo para fornecer apoio. Enquanto isso, Kaiser permanece totalmente consciente de tudo ao seu redor, mesmo enquanto pica goblins como lenha. Seus companheiros de equipe o cobrem de elogios, alegando que estão confiantes de que ele poderia passar pela masmorra sozinho com aquela esgrima. Nosso garoto mostra a eles um sorriso largo e responde casualmente que eles também não são nada maus. O tanque continua bajulando-o, dizendo ao líder que eles encontraram um jogador hardcore digno de respeito. Ainda assim, Kaiser não é do tipo que se embriaga com bajulação barata. Em sua mente havia apenas duas razões para eles o jogarem em um enxame de monstros daquela forma. Eles poderiam estar usando-o como isca, planejando pegar seu saque depois que ele morresse. Mas até agora, parece que eles não estão prontos para puxar o gatilho. O líder sugere que eles devem continuar avançando, não por bondade, mas porque ele está esperando o momento perfeito em que nosso herói será mais fácil de eliminar. O grupo limpa onda após onda de monstros, mas a garota maga de alguma forma continua errando seus disparos nele. O líder a repreende por sua mira terrível, e ela descaradamente culpa os goblins por atrapalharem sua linha de tiro. Os três idiotas já estão sem fôlego, pensando que Kaiser é insanamente sortudo. Enquanto isso, ele está genuinamente chocado com o quão ruim a mira dela realmente é, considerando que ele praticamente lhe dá aberturas limpas. Eles chegaram à sala do chefe agora, significando que esta é sua oportunidade final. O portão massivo range ao abrir lentamente, e uma aura pesada se espalha para fora. Dois soldados goblins de elite avançam como a segurança pessoal do chefe, prontos para esmagar os intrusos. O líder ordena que Kaiser lide com eles enquanto eles cuidam de algo importante. Para seu choque, ele de repente não está à vista, e os soldados de elite começam a marchar em direção a eles. O tanque grita que o rato escorregadio deve ter descoberto todo o esquema deles. Apontando para frente, a garota maga grita com o tanque idiota para se concentrar nos inimigos em vez de entrar em pânico. Ouvindo isso, os caras seguram desesperadamente os goblins e gritam para ela incinerá-los antes que sejam esmagados. A garota começa a conjurar bola de fogo, mas para abruptamente quando uma pedra enorme vem voando direto para seu rosto. Ela mal desvia para o lado. A garotinha congela quando vê a unidade absoluta que a atirou. O chefe goblin com diabetes e um queixo duplo sai com um rugido que sacode a sala. O tanque se vira para ela perguntando quanto tempo ela planeja ficar ali sonhando acordada, mas a garota maga parece pálida como se tivesse acabado de ver o anjo da morte. Kaiser se revela novamente, perguntando educadamente a seus amigos se eles por acaso são amigos próximos do menino assassino. Confusa e encurralada, ela solta a verdade, mas argumenta com ele para pelo menos ajudar a limpar a masmorra antes de resolverem qualquer assunto pessoal. Afinal, limpar uma masmorra como esta é quase impossível sem um grupo completo. Kaiser acena e admite que, logicamente falando, ela está absolutamente correta. Ela solta um pequeno suspiro de alívio, pensando que ele caiu em si. Isto é, até que uma lâmina de 2 pés se enterra em seu peito onde seu coração costumava estar. Com essa declaração, Kaiser deixa claro que tem zero interesse na opção lógica. Enquanto os outros dois ainda estão ocupados lutando com os soldados goblins de elite, Kaiser recebe casualmente uma notificação de recompensa por eliminar um malfeitor. Ele está satisfeito em ver que sua configuração valeu a pena perfeitamente. No momento em que os soldados de elite apareceram, ele usou ataque pelas costas em um cadáver próximo. A habilidade de assassino permitiu que ele desaparecesse em plena vista sem que ninguém percebesse. Depois disso, ele simplesmente se escondeu e esperou que o trio se distraísse na batalha. O líder o encara em descrença, questionando se ele perdeu completamente a cabeça. Certamente, ele não planeja seriamente arrastá-los junto com ele. Kaiser calmamente diz a ele para adivinhar seu lema pessoal, irritando o cara que não está com humor para enigmas. Ele então puxa uma adaga que pegou recentemente e soletra claramente: "Eu não trabalho com parasitas traidores." A mandíbula do líder cai quando ele reconhece a adaga. Ela pertencia ao assassino Boy 6X9, mas agora está nas mãos de Kaiser. Nosso garoto sorri largo, divertido ao ver que o cara reconhece bem o equipamento de seu amigo. Mais do que choque, porém, o líder está confuso sobre por que um espadachim está equipando uma adaga. Uma adaga na mão de um usuário de grande espada é tão útil quanto um macaco com uma chave de fenda. Então o líder exige saber como Kaiser planeja passar pela masmorra sozinho. Depois de eliminar as únicas 2 pessoas que poderiam tê-lo ajudado, a resistência do chefe Goblin a dano físico é absurdamente alta. Não há como ele desgastá-la com aquela adaga pequena. Não importa quanto tempo ele balance, no entanto, Kaiser simplesmente encolhe os ombros e diz que sua estratégia é realmente muito simples. Efeitos de status como sangramento não contam como dano físico, e esse é seu bilhete dourado para uma vitória fácil. O líder começa a gritar com ele, dizendo que não há como só sangramento vencer sozinho um chefe de alto nível. Sorrindo como se soubesse de algo que eles não sabem,
Kaiser explica calmamente que não está usando algum efeito de sangramento barato. No segundo seguinte, o líder o vê desaparecer apenas para reaparecer alguns metros à frente. Antes que ele possa sequer processar o que aconteceu, seus pontos de vida despencam. A diferença de status entre ele e Kaiser é esmagadoramente grande. Quanto maior a diferença de status, mais forte seu sangramento se torna. Tanto o soldado de elite quanto o líder do grupo de repente começam a tossir quantidades alarmantes de sangue. Sufocante e furioso, o líder amaldiçoa o design idiota do jogo que o pune simplesmente por ter status mais altos. Não é como se a diferença de nível fosse tão grande também. Eles estão apenas 4 níveis de distância. Para o sangramento bater tão forte, tem que haver outro fator oculto. Kaiser observa o resultado da habilidade que usou com satisfação silenciosa. No papel, era apenas uma habilidade de gotcha de nível 20 mediana. O que ele não esperava, no entanto, era a condição rara associada a ela, uma que permite que o efeito se acumule. Acumular efeitos de status não é exatamente comum na maioria dos jogos, mas Kaiser simplesmente tem a mistura perfeita de habilidades e armas para multiplicar o dano do sangramento. Completamente incapaz de entender, o líder do grupo grita hacks. Com seu último suspiro, ele chama Kaiser de maldito trapaceiro. Bastante irônico vindo de um assassino de jogadores chamado Espada Bastarda. Vendo seu líder desmoronar, o tanque grita o nome de seu amigo em puro pânico. Sua expressão diz tudo. Ele finalmente entende que brigou com o tolo errado, e agora está metido em uma merda profunda. O plano deveria ser impecável. Em vez disso, seus companheiros de equipe são os que jazem frios no chão da masmorra. Cai-lhe a ficha tarde demais de que eles nunca foram os caçadores. Kaiser os estava liderando desde o início, puxando seus cordões como fantoches. Quando o tanque percebe que precisa correr, já acabou. Os guerreiros fortemente armados caem como sacos de batatas após um único golpe limpo de sua adaga. Ele cambaleia de volta para seus joelhos apesar da perda de sangue, mas mal sobrevive alguns segundos antes de bater as botas. Com isso, nosso garoto elimina os jogadores esquematizadores junto com os soldados goblins de elite. O chefe Goblin, que tem observado silenciosamente do lado de fora todo esse tempo, de repente se lembra que também faz parte desta luta. Vendo seus guardas mais leais caírem, o chefe solta um rugido furioso. Kaiser ejala uma vez, lembrando que ainda tem o gordo enfurecido para lidar. Já que ele está aqui, ele decide que pode muito bem se divertir um pouco. O chefe salta de cima, tentando esmagá-lo com o peso de 100 caminhonetes. Ele ainda não ativou sua resistência física, então um joelho limpo no rosto faz a ameaça gigante cair para trás. Machucado e envergonhado, ele ativa a defesa egoísta e reduz todo o dano físico recebido a quase nada. Sem hesitar, Kaiser usa sua habilidade de ladrão novamente e corta o chefe de vários ângulos. Assim como antes, sangue jorra do chefe Goblin como um buraco em um balão de água. A criatura se vira com um olhar furioso, irritada depois de ver metade de sua saúde desaparecer em um único ataque. Seus olhos se encontram com os de Kaiser, que tem o olhar mortal de um açougueiro decidindo qual animal será o próximo na churrasqueira. A fúria do chefe desaparece instantaneamente. Com um guincho em pânico, ele se vira e corre. Pela primeira vez na história, o chefe foge de sua própria luta. Nosso garoto fecha a lacuna usando o ataque pelas costas enquanto o Goblin olha para trás, pensando que escapou. Mas quando ele balança seu queixo duplo de volta para frente, ele encontra o carrasco a centímetros de seu pescoço suculento, pronto para fazer costeletas de porco. O chefe Goblin grita de terror enquanto embarca em um trem expresso para o inferno. O sistema informa de sua vitória e que ele também subiu de nível. Ele ainda pega o cinto suado e nojento do chefe, mas fica feliz, já que estava procurando um de qualquer maneira. Nosso herói pensa que poderia ter ocupado um lugar no ranking aqui também. No entanto, não havia limite de tempo, então ele apenas abandona o assunto. Isso pesa um pouco sobre ele, mas ele então se concentra em todas as recompensas suculentas aqui. Pegando o escudo, ele percebe que os bandidos gastaram uma fortuna em seu equipamento. Até a espada do líder era coisa de primeira linha. Mesmo que o cara tenha feito jus ao seu nome, agora ele não pode mais machucar ninguém. Assim que ele pega um colar para inspecionar, sua habilidade Olho da Verdade ativa e capta algo à distância. A princípio, ele se pergunta se há alguém usando furtividade, mas a luz parece brilhante demais para isso. Quando ele caminha em direção a ela, o sistema informa que ele descobriu uma masmorra oculta, o que o pega completamente de surpresa. Voltando ao modo lore, as masmorras são divididas em graus, e entre elas, as mais lendárias e raras
são conhecidas como masmorras ocultas. Até jogadores com classes de explorador quase ficam carecas tentando encontrá-las. As entradas são colocadas em locais absurdos, e além disso, algumas condições especiais bem estranhas para entrar nelas. Voltando ao nosso garoto, ele fica chocado com o quão insanas são as condições para esta masmorra. Em uma masmorra que geralmente requer um grupo para ser limpa, ele tem que descobri-la enquanto está sozinho, mas então ele diz a si mesmo que não valeria a pena de outra forma. Quando ele vê que as recompensas para esta masmorra oculta são de grau heróico, ele fica animado para limpá-la não importa o que. Um dos veteranos deste jogo, Fridge, disse que entrar em uma masmorra oculta é como descansar a cabeça dentro da boca de um predador. Muitos jogadores concordam com a ideia de que no momento em que você baixa a guarda ao redor de uma besta, ela fechará suas mandíbulas e esmagará sua cabeça. A masmorra oculta é como um predador camuflado, esperando que sua presa entre em sua boca aberta. Voltando ao nosso garoto, Kaiser entra na masmorra apenas para ser atingido por um debuff, dando-lhe visão em túnel. No entanto, seu traço de herói então ativa, dissipando a maldição e restaurando sua visão 20/20. A recepção rude só o deixa mais animado. Um Goblin com capuz então fala, chamando-o de corajoso por entrar em sua toca sem medo. Ficando cara a cara, Kaiser vê todos os Goblins e aranhas mortos-vivos nojentos e imediatamente fica arrepiado. Vendo sua reação, o Goblin Xamã fica mais confiante e começa a rir como um maníaco. No entanto, nosso garoto está chocado por ele ser um chefe nomeado. Mesmo que esta seja uma masmorra de alto nível, um chefe nomeado ainda está muito acima. Ele então lembra das recompensas que recebeu por derrotar o dragão e começa a babar sobre o que receberá desta vez. O Goblin então começa a monologar, imaginando como diabos o humano descobriu este lugar. Ele pode dizer que Kaiser não é um explorador e até percebe que ele tem várias auras diferentes misturadas nele. Isso surpreende agradavelmente nosso herói de que o Goblin é mais inteligente do que parece. O xamã então fica sério e declara que Kaiser não sairá deste lugar vivo. Com isso, ele libera seu exército de mortos-vivos, mas nosso garoto apenas fica parado e responde que ensinará uma lição ao monstro. Ativando sua habilidade ataque pelas costas, ele avisa o xamã que um lutador de longo alcance deve estar sempre alerta ao trocar socos com um lutador corpo a corpo. Ele então teletransporta atrás do xamã, mas o monstro está preparado, pois simplesmente joga um de seus soldados mortos-vivos nele, fazendo-o explodir. No entanto, o sorriso no rosto do xamã desaparece instantaneamente quando nosso garoto puxa um Itachi e aparece atrás dele novamente. Vendo a faca em suas mãos, o xamã percebe que foi cortado. Kaiser provoca, lembrando ao Goblin que ele já disse a ele para ficar alerta. O necromante Goblin então fica sério enquanto levita mais de seus soldados e os envia voando em direção ao nosso garoto. Enquanto isso, nosso herói desvia sem esforço dos mísseis monstros, pois pode facilmente dizer a direção do ataque e o que o pedaço de lixo está planejando com antecedência. Naquele momento, Kaiser fica contra uma parede. O xamã começa a comemorar, declarando que este é o fim, e faz mais de seus soldados mortos-vivos explodirem. O xamã negro estala a língua, visivelmente decepcionado por não ter a chance de capturar um espécime de teste tão interessante em uma peça. Jihad o culpa por ser imprudente e arrogante. Essa compostura conveniente desaparece rapidamente quando o homem que ele supunha estar morto de repente envolve um braço ao seu redor por trás. Ele não para por aí, ele se inclina e lembra ao xamã que ele não pode mais usar nenhuma habilidade. Decidindo aproveitar isso um pouco, ele guarda a adaga e começa a bater em Jihad com as próprias mãos em vez de acabar com ele. Um soco sólido envia o xamã magricela voando, suas costas batendo forte na parede. A criatura geme, provavelmente nunca tendo enfrentado esse tipo de intimidação antes. De pé sobre ela com um olhar firme e inabalável, Kaiser deixa claro quem é o verdadeiro chefe neste lugar. Jihad se agarra ao pouco de orgulho que lhe resta, murmurando que um dia se vingará dessa humilhação. Kaiser responde com um gancho limpo no fígado, derrubando esse orgulho para fora dele. Ele segue com uma curta saraivada de socos até o xamã ofegar e realmente pedir um tempo limite. A criatura então tem a audácia de dar uma lição a ele, alegando que violência que quebra ossos assim deveria ser ilegal. Então o que ele está fazendo é profundamente errado. Kaiser apenas olha para ela, tentando processar com que tipo de script este chefe foi programado. Este covarde não corresponde à imagem de um chefe de masmorra especial de grau heróico que ele esperava. Além daquela explosão de cadáver anterior, que poderia matar exploradores de topo com um golpe, o xamã Goblin negro parece abaixo do esperado. Enquanto Kaiser está perdido em pensamento por um segundo, o xamã quietamente ajusta seus ossos quebrados. Então ele desliza para trás, criando distância e deixando-o piscando surpreso. A confiança de Jihad retorna rapidamente, alegando que a retirada foi um movimento calculado para diminuir sua guarda. Um sorriso sombrio se espalha em seu rosto enquanto uma névoa negra, nascida do traço especial do xamã, começa a engolir a área ao redor deles.
Kaiser recebe um aviso do sistema de que o traço aumenta temporariamente o nível do chefe. Ele não está muito preocupado. Em sua mente, um perdedor de nível heróico subindo de nível ainda é um perdedor. Dito isso, ele não vai ficar por aí e deixar uma transformação terminar, especialmente quando monstros heróicos mais geralmente exigem equipes completas de ataque para serem derrubados. Então ele avança a toda velocidade com o objetivo de acabar com isso antes que escale ainda mais. Antes da luta, ele depositou cada último ponto de status em força, ultrapassando 100. Além disso, o conjunto de guerreiro concede dano bônus contra monstros do tipo Goblin, além de um impulso extra contra chefes. Jade Black pode ser duro, mas dano bruto como este não se importa com durabilidade. Ele traz a grande espada para baixo em golpe decisivo, e a lâmina corta o Xamã Goblin ao meio. Assim mesmo, a masmorra secreta é limpa e registrada em seu tomo de aventureiro. Como o primeiro explorador a conquistá-la, ele recebe recompensas de grau heróico. Finalmente, um saque decente, como o manto do xamã e um orbe contendo sua alma. Então ele nota um item estranho rotulado como traço de um clã esquecido, sem nenhum grau anexado. Até a descrição é vaga, lembrando-o dos itens de queda não identificados como os de Demerhawk. Deixando isso de lado, ele passa para a recompensa final. À primeira vista, ele supõe que o cartão de monstro não identificado oferece um aumento de status ou algum encantamento. Mas quando ele clica nele, revela um cartão de guardião de grau heróico que invoca o próprio Xamã Goblin para proteger o usuário. A excitação de Kaiser morre instantaneamente. Ele não está animado com a ideia de ter um Goblin feio atrás dele. Ele tinha algo mais legal em mente, como os guardiões dragão ou tigre que seus ex-companheiros de equipe exibiam. Ainda assim, ele decide testá-lo em vez de julgar rápido demais. Em vez de Jihad Black, o Xamã Sombrio, o que aparece é o Jihad Black Pokémon Collector Edition. A pequena versão de pelúcia pisca confusa, olhando para o mesmo humano que uma vez tentou matar, exceto que agora Kaiser se ergue sobre ele. Kaiser dá uma palmada no rosto com o palhaço em miniatura, que é supostamente seu guardião. O mínimo que os desenvolvedores poderiam ter feito era torná-lo intimidante. Baby Black cai no chão em desespero visível, ofendido com o mero pensamento de servir um humano sujo. Seus traços listados não são tão promissores também, com intimida os fracos e oportunista no topo. O guardião começa com uma lealdade muito baixa, o que faz o pequeno gremlin irritante parecer mais um castigo do que uma recompensa. Para piorar, o sistema até o avisa de que o pequeno traidor não hesitará em apunhalá-lo pelas costas se a oportunidade aparecer. Um olhar para a cara presunçosa de Jihad diz a Kaiser que ele definitivamente não pode deixar essa coisa vagar por aí sem supervisão. Nosso garoto lentamente se aproxima do guardião em miniatura, vendo o humano imponente se aproximar com intenção clara. O pequeno pestinha pergunta o que um humano imundo planeja fazer com alguém de sua grandeza. Kaiser apenas pisca. A audácia deste Pokémon feio chamando seu mestre de imundo é quase impressionante.